Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Nós aqui mais uma vez, né? Para ler a palavra que Jesus e Deus nos quer instruir através de provérbios. Que hoje, nessa manhã, Deus possa fazer você abrir o seu coração, né? Para a palavra dele, para que a gente possa cada vez mais ter entendimento, ter sabedoria, né? Que essa sabedoria que vem de Deus possa clarear a nossa mente, nos instruir, para que a gente possa ter uma vida mais digna, né? Uma vida em abundância, aquela vida que Deus realmente preparou para os seus filhos. E aí nós vamos estudar mais um pouquinho de Provérbios. Provérbio 17 está muito bom, né? Muitas coisas importantes vão ser reveladas aqui hoje para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e fortalecimento na fé. Então vamos lá? 17 de junho, capítulo 17. É melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e brigas. Olha isso. Esse versículo nós já vimos anteriormente, né? Várias vezes a gente já viu, né? E falando da briga, né? De uma casa cheia de briga, que não tem tranquilidade, né? E justamente ele se repete por conta disso, né? Para que a gente fixe bem o nosso entendimento, para que a gente possa melhorar cada vez mais e entender uma coisa, que a casa cheia de banquetes e brigas, muitas vezes as pessoas brigam, né? As famílias brigam, eu sei porque muitas brigas que aconteceu na minha casa também, na minha família, era por conta de recursos financeiros, né? Quem já não brigou por conta de dinheiro, né? Por conta de dinheiro não, né? Por falta dele, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba discutindo e fazendo com que as pessoas se chateiem, e a gente quer fazer com que cada vez mais tenha dinheiro em casa, e às vezes muitas vezes não é só o dinheiro que está faltando. Tá faltando o olho no olho, lembra que a gente já via lá anteriormente? Tá faltando o olho no olho, tá faltando um abraço, tá faltando o carinho, a amizade, né? Tá faltando um pai e uma mãe presente, né? Eu já fui uma mãe muito ausente também, a gente sempre trabalhou muito, então tudo busca do material e esquecia o principal, né? Eu não ia em reuniões, né, da minha filha, dos meus filhos, eu não ia em reunião, era a babá que ia, né? Em reunião da escola. Com muito custo eu ia às vezes nos comemorações do Dia das Mães. Então a gente percebe que tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro, né? Ah, mas eu não devo trabalhar então? Não, claro que eu devo trabalhar, lógico que eu devo. Eu preciso buscar o meu sustento, porque, né, no princípio está escrito lá, você comerá do suor do seu rosto, né? Mas a gente precisa saber também que dentre o trabalho não deve ser a prioridade. Não deve ser a prioridade. Deve ser uma das coisas importantes, mas a família é a prioridade. O olho no olho, conversar, o saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente troca, além do trabalho que a gente troca a família pelos meios de comunicação, pela internet, pelo celular, né, pelas redes sociais. Então, cuidado, né? Então, é muito melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade, que significa isso. Mesmo que você não tenha tantos recursos financeiros, mas que você tenha paz, né? Tenha uma família que se ama. Um pai presente, uma mãe presente, os filhos presentes. E aí você vai ter seus filhos por perto. Olha esse que interessante, ó. Versículo 2. O escravo sensato mandará no filho indigno e terá parte na herança com os irmãos. Vocês sabem que Jesus, quando ele veio para os judeus, né? E só que através de Abraão, pela promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez a promessa para toda a geração de Abraão. E toda a geração de Abraão, nós estamos incluídos nessa geração, porque nós somos os gentios. Mesmo porque os judeus desprezaram a palavra de Deus e até o crucificaram, né? E crucificaram Jesus. Então nós somos os gentios. Então nós aqui somos os escravos, certo? Então o escravo sensato, ou seja, aqueles que são gentios, aqueles que não são judeus,
mandará no filho indigno, ou seja, o filho que é filho legítimo, que são os judeus, desprezaram a palavra, desprezaram o ensinamento, e esse ensinamento então chegou até nós. E então Deus é o Deus de todos. Jesus, ele veio por todos. Então nós também temos parte na herança. Então o que você está fazendo? Não deixa, por exemplo, ninguém roubar a sua herança. Deus deu a sua herança. Não perca a sua herança, né? Seja ousado, não deixe que um escravo pegue a sua herança, né? Veja, eu e você, né, temos que nos convencer disso. Ninguém pode pegar o que é nosso por herança, aquilo que foi preparado para mim e para você. Grandes herdeiros perderam as fortunas. Por quê? Porque não souberam, né? Não souberam, não foram prudentes, não souberam transformar a herança em recompensa. O que é a herança em recompensa? Recompensa é você colocar, você se colocar no lugar de filho. O filho que recebe a recompensa do pai. Aquilo que eu faço agrada o pai. Então Deus me recompensa por aquilo que eu tenho feito. O que nós temos feito para que a gente possa receber a recompensa? Recompensa é diferente de graça. Graça, Jesus veio primeiro para os judeus, depois para todos nós. Que a graça alcançou todos nós. Então a graça nos alcança, e se é graça, é de graça. Então Jesus morreu para nos salvar, e para isso eu preciso acreditar. Eu tenho que ser um filho que acredita, né? Mas a graça, então, ela vem por amor, pela fé. Eu amo a Jesus, eu acredito e eu aceito Ele como Senhor da minha vida e creio que Ele é o Filho de Deus e Deus também. Então, e aí eu tenho o quê? A salvação, porque Ele me deu a salvação de graça. Agora, a recompensa não. A recompensa é aquilo que eu recebo no final, por exemplo, de um curso. Que eu estou fazendo um curso, eu vou receber um certificado. Esse certificado foi o quê? Através do meu esforço, através do meu merecimento. Certo? Então, a recompensa é aquilo que nós fazemos por esforço. A graça não. A graça é recebida mesmo sem merecer. Nós somos pecadores, né? Nós éramos pecadores porque Jesus veio para redimir nossos pecados. Então, nós temos que agradecer a Deus e voltar para Ele, porque Ele já nos redimiu pela cruz. Para que a gente vai ficar aí, né? Achando que a gente não é merecedor. Né? Então, o dia que nós entendermos isso, né? Nós vamos o quê? Nós vamos viver o extraordinário. Entender que Deus já nos deu a redenção dos nossos pecados, nos redimiu dos nossos pecados. Então, o que nós vamos fazer, então? Vamos deixar de ser meninos pequenos, né? Vamos parar de beber leite, como diz Paulo. Parar de beber leite. Que quem bebe leite é criança. E criança faz o que gosta. Nós não. Nós precisamos fazer aquilo que nós precisamos. Nós temos que crescer, né? Aquilo que Deus nos mandou cumprir aqui na terra. Crescer, multiplicar e dominai. Então, Paulo diz que pelo tempo decorrido, nós, né? Deveríamos ser mestres. Mas ainda estamos bebendo leite. Certo? O que significa isso? Nós precisamos crescer, amadurecer na fé. E transbordar essa fé, né? Levar, dominar. Dominar que eu digo não é dominar de domínio, é expandir, né? Dominar as nações, ou seja, colocar Jesus em todas as nações, em todas as pessoas, para todas as raças e todas as línguas, porque foi isso que Jesus falou, para a gente levar o reino dele. E esse reino que você recebeu de graça, né? Basta a gente ter fé e acreditar. Né? Olha que lindo isso, né? Então seja um filho sensato. Não seja um escravo. Um escravo é aquele que ele só obedece. Ele não é livre. Nós somos filhos livres. Fornalha, versículo 3. Fornalha para a prata e forno para o ouro. Porém, Javé é quem prova as consciências. Então, Deus está em nós, Ele sabe de tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o que é as nossas consciências. As consciências são aquilo que é o nosso saber, né? É o nosso entender, nosso entendimento. Então, Ele sabe tudo, né? É Ele quem prova as nossas consciências. Porque às vezes a gente pode falar alguma coisa, mas na nossa consciência, às vezes a gente está pensando diferente, fazendo diferente, agindo diferente. Né? Então, Deus sabe tudo sobre a gente, Ele nos conhece por dentro. Então, quanto mais intimidade eu tiver com Ele, mais próximo deles eu vou estar e mais eu vou confessar. Porque quando a gente tem intimidade com alguém, a gente confessa as coisas, não é?
Um amigo que é fiel, a gente fala todos os segredos, conta tudo, não esconde nada. Então, porque eu tenho intimidade. Então, para ter intimidade com Deus, nós temos que ter, então, aí, esse relacionamento, que quanto mais intimidade eu tenho, mais próximo dele eu fico, certo? Versículo 4. O malfeitor dá atenção aos lábios que maldizem, e o mentiroso dá ouvido à língua perversa. Quem zomba do pobre insulta o Criador, e quem ri do infeliz não ficará sem castigo. Então veja, o malfeitor lhe dá atenção aos lábios que maldizem, né? E o mentiroso dá ouvidos à língua perversa. Então, não tem nem muito que explicar aqui, né? Porque veja, fuja de ser, né, esse tipo de pessoa, né? Fuja de ser. Busque sabedoria, busque inteligência, né? Busque no Senhor. Peça ao Senhor, busque intimidade com Ele para que a gente possa se afastar das coisas más. Veja bem, quando eu digo a gente se afastar das coisas más, eu não estou dizendo aqui para a gente se afastar das pessoas. As pessoas nós temos que buscar, fazer com que elas busquem a Deus. Porque Ele veio para aqueles que precisam. Né? Se a gente se afastar das pessoas que precisam dele, porque são pessoas, vamos dizer assim, né, que a gente percebe que são pessoas que fazem o mal para as outras. Se eu for me afastar dessas pessoas, eu não vou estar cumprindo aquilo que Deus pediu para mim cumprir, aquilo que Jesus pediu. Porque Ele falou assim, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Né? E para os sãos é fácil você conviver com as pessoas que pensam do mesmo jeito que você, que tem, né? Difícil é você conviver com aquelas pessoas que não pensam como você. Então é essas que você tem que levar essa luz transparente, né? Que é Jesus. Essa luz que ilumina, essa luz que mostra o caminho verdadeiro, certo? Então, veja, nós não devemos nos afastar das pessoas, né? Mas nós devemos afastar das coisas más. Afastar. Porque o caminho com essa pessoa, estou tentando consertar, não, né? Ninguém conserta ninguém. Mas estou buscando levar a palavra para essa pessoa. E essa pessoa, aos poucos, ela vai se convertendo, ou não, né? Ou ela não quer mudar mesmo. Então, quando ela não quer mudar mesmo, tudo bem. Segue seu caminho, eu sigo o meu. Mas isso não significa que eu tenho que estar com ela e de tentar, por exemplo, tentar não, né? E de buscar levar para a pessoa o conhecimento da justiça e a pessoa não aceitar, isso não quer dizer que eu tenho que caminhar com ela sendo injusto como ela, percebe? Então, porque a gente tem que semear, mas fugir das coisas iníquas, porque se eu ficar junto, conviver junto, lembra que as 5 pessoas do meu convívio vai fazendo a minha identidade também, porque eu acabo me transformando naquilo que as pessoas são. Então, por isso que se você conviver com uma pessoa que ela, de repente, precisa que você leve a verdade para ela, que você leve esse Jesus maravilhoso para ela, você leve a salvação para ela, ela vai também se transformar. Então, você não pode se transformar numa pessoa, né, igual àquela que você está buscando transformar. Né? Você tem que transformar ela para o bem e não você se transformar para o mal, entendeu? Então, que fique bem claro isso, né? Quem zomba do pobre insulta o Criador, e quem ri do infeliz não ficará sem castigo. Vendo? O pobre aqui, a gente não pode zombar, né? Pobre em todos os sentidos. E depois a gente também não deve falar, né, de outras pessoas, nem ficar rindo de outras pessoas, nem falar de outras pessoas, porque isso não é o que Deus quer pra gente, né? Porque Deus abomina as pessoas que criam intriga entre os outros. Mas o que Ele quer aqui? Ele quer que a gente ajude, Ele quer que a gente transforme, Ele quer que a gente leve sabedoria, né, para as pessoas, que a gente que seja alguém que leva a vida para as pessoas, né? Que seja um propagador da boa notícia, alguém que leva instrução. Lembra que eu dizia que a pobreza é resistência? Então nós temos que levar instrução, né? E a pessoa que está infeliz, nós temos que levar vida para a pessoa, levar uma palavra de sabedoria, uma palavra que edifica. Lembra que nossa língua tem que ser para edificar e não para matar, né? Não tem que ser uma lâmina afiada, nossa língua tem que ser língua que leva paz para as pessoas, né? Os netos são a coroa dos anciãos e os pais são a honra dos filhos, né? Aqui é aquilo que a gente está falando todo o tempo, né? Quanto mais, né? Quanto mais eu vivo e estou junto com a minha família, buscando estar presente,
né? Orientando as crianças, ensinando as crianças. O que que eu vou ter? Eu vou colher o quê? Eu vou colher uma, uma família que vai passando de geração em geração aquele ensinamento e vivendo aquele ensinamento na lei do Senhor, né? Linguagem elevada não convém ao imbecil, e menos ainda a língua mentirosa para o príncipe. Percebe? Por que a linguagem elevada não convém ao imbecil? Porque ele não vai conseguir. Se ele fica falando só coisas que não leva a nada, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir mudar, né? Aqui, ó. E a língua mentirosa também, né? A língua mentirosa para o príncipe. Aqui, nesse versículo, gente, tem uma explicação muito bacana que Paulo fala lá em Colossenses 10, 14, 22, se vocês quiserem buscar depois. Colossenses 10, 14, 22. Ele vai falar que nós temos que ser filhos de Deus, né? Temos a identidade de filhos, somos a imagem e semelhança de Deus, e nós temos que ser, quando a gente é filho de Deus, nós não podemos ficar em cima do muro. Ora tá com Deus, ora não tá com Deus. Ora tá com Deus, ora não tá com Deus. Então, lá em Coríntios, as pessoas estavam vivendo muito uma situação assim, parecida assim. Ele ficava em cima do muro. E Deus fala, né, que se você fica em cima do muro, ou se você é frio, ou você é quente. Porque o morno eu te vomito. Ou você é meu ou você não é. Não fica assim, uma hora você é meu, outra hora você é do outro. Uma hora você é meu, outra hora você é do inimigo. Não. Cuidado com isso. Então, esse versículo, ele fala assim, ó. A língua mentirosa não cabe a nós que somos filhos, né? Então, em certo momento, Paulo, ele diz que nós não podemos estar em comunhão com Cristo e, ao mesmo tempo, servir aos pagãos, às igrejas pagãs, na época, né? Que ele estava falando para as igrejas lá, né, em Corinto, que fazem culto e sacrifício aos demônios. Então, ele se refere aqui aos cultos das prostitutas. Eu não sei se vocês sabem, mas como os deuses da mitologia grega, né? E Paulo pregou muito na Grécia, e eles tinham muito na Ásia, né? Então eles tinham muito aquele dos deuses pagãos, dos Zeus, Afrodite, né? Então a deusa Afrodite, na verdade, o que eles faziam? Eles cultuavam lá em Coríntios um sacrifício aos demônios, né? Porque o Deus verdadeiro é o nosso Deus, aquele que criou o céu e a terra, que nos fez, né? Não temos Deus da água, Deus do sol, Deus não sei das quantas, né? Deus Afrodita do amor. Então, o que eles faziam lá? Essa deusa Afrodita, ela tinha as prostitutas, né? Eles tinham as prostitutas sagradas, elas eram sagradas. O que elas faziam? Eram prostituta mesmo. Elas eram oferecidas aos homens e aos comerciantes que vinham para a cidade. Para quê? Para os homens ir lá com elas. E aí o que acontece quando Paulo fala? Vocês não podem comungar o corpo de Cristo e depois ir lá se deitar com as prostitutas, né? Ou seja, vocês estão cultuando um Deus, vocês estão cultuando, fazendo um sacrifício aos demônios. Esse não é o nosso Deus verdadeiro. Então Paulo repreende a língua, porque eles iam para o culto a Javé e depois iam com as prostitutas. Então as mentiras são coisas das trevas, né? Não tem nada a ver com a nossa identidade de filhos. Então depois vocês dão uma lida lá, tá? Para matar a curiosidade de vocês. É muito interessante. E esse versículo aqui, ele nos remete, né? Ele nos remete a lá. Então a língua mentirosa não é para o príncipe, nem a língua elevada convém ao imbecil, né? Porque ele não vai falar coisas, né? Se ele é imbecil, ele não vai ter linguagem elevada, ele não vai ser sábio, né? Ainda precisa buscar sabedoria, né? O suborno, versículo 8. O suborno é talismã para quem o dá. Com ele consegue tudo o que quer. Suborno, lembra que nós dizíamos já lá nos outros versículos, nos capítulos anteriores? Quem busca amizade disfarça a ofensa, e quem repete afasta o amigo. Quem busca amizade disfarça a ofensa, né? Você tem que buscar ser amigo das pessoas, né? Ao passo que se você não buscar amizade, por exemplo,
A pessoa te ofendeu, mas aí você releva aquilo, você sabe, você vai relevar aquilo e você não vai buscar a ofensa, ou seja, você não vai dar o, como a gente diz, né, dar o troco. Então você vai tratar aquela ofensa, como Jesus dizia, se der um tapa na face sua direita, você oferece à esquerda, ou seja, faça diferente daquilo que a pessoa fez, porque se você fizer igual que ela fez, não tem nada de vantagem, né? É como ele dizia, que bem faz aqueles que faz o bem a quem faz o bem. Você não está fazendo vantagem nenhuma. Olha, se a pessoa faz o bem e você faz o bem, é fácil fazer. Quero ver você fazer o bem para quem te faz o mal. Então é isso que está falando aqui. Quem busca amizade disfarça a ofensa. Mas quem a repete, afasta o amigo. Porque se a pessoa te trata com ofensa e você vai tratar com ofensa também, o que vai acontecer? Né? Briga, não acerta. Mais vale uma repreensão para o inteligente do que 100 golpes para o insensato. Olha isso. Uma repreensão para quem é inteligente, pronto, bastou. A pessoa já entendeu. Agora você fica ali, ó, golpeando o insensato e ele continua insensato. Mas não desista, né? A gente tem que estar sempre buscando trazer e levar o conhecimento para as pessoas. Ou seja, nós temos a nossa missão, nosso propósito aqui na Terra é levar o reino para as pessoas, levar a boa notícia. E aqueles que quiserem se converter, aqueles que quiserem buscar né, também o reino, vai fazer isso. Então nossa missão é plantar, né, semear. E Deus vai fazendo a colheita, certo? Vamos lá. O rebelde busca o mal e será pego por um carrasco cruel. Não vai esperar o contrário, né? É melhor encontrar uma ursa que acabou de ter os seus filhotes roubados do que um insensato dizendo idiotices. Olha isso. Gente, não seja insensato, né? Vamos buscar a sabedoria cada vez mais, porque a sabedoria nos aproxima de Deus. A sabedoria nos faz ser filhos, não nos faz ser escravos. Porque, querendo ou não, quem é insensato é escravo. Escravo da maldade, escravo do ódio, escravo das pessoas, né? O coração tá nas pessoas, tá nas coisas, né? Nosso coração tem que estar em Deus. Olha que interessante isso aqui, ó. Quem paga o bem com o mal terá sempre o mal em sua casa. Não tem por onde, né? Se você pagar o mal com o mal, ele nunca vai sair da sua casa. Então não seja tolo, né? Perdoe, né? Perdoe as pessoas. Não deixa acontecer, né? Corta o ciclo do mal, né? Vamos parar com essa maldade, vamos nos arrepender, vamos voltar para o Senhor, né? Vamos avivar nosso coração. Olha aqui, ó, começo de briga é como rachadura na represa. Vocês imaginam uma rachadura na represa? Meu Deus. Vocês sabem que é uma represa, né? É uma água represada ali para gerar energia. Mas imagina o tamanho da força dessa água. Se ela começar uma rachadura ali, gente, não vai ter o que segura. Então, ó, começo de briga é como rachadura na represa. É melhor desistir antes do processo. Desista antes do processo, porque a hora que explodir, não fica nada para contar a história. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas que Javé detesta. Javé detesta a injustiça, né, gente? Então não tem por onde a gente escapar. Não adianta o insensato ter dinheiro para comprar sabedoria, porque ele não aprende nada. Não adianta você comprar as coisas e não buscar praticar, né? Para ter sabedoria, você precisa aprender e praticar. Aprender e praticar. Ou seja, sabedoria, ela só vem com o aprendizado e o transbordo. É aprender e passar, né? Aprender e praticar. Um amigo ama em qualquer tempo e o irmão é para o dia do perigo. Olha isso que interessante, né? Os amigos de verdade muitas vezes valem muito mais do que os irmãos. Porque às vezes eu tenho intimidade com um amigo, mas não tenho com um irmão, né? Por quê? Porque esse amigo se tornou mais do que um irmão para mim, né? E o irmão, veja, é para qualquer tempo, para qualquer hora. E o amigo, o amigo, né, para qualquer hora, para qualquer tempo. E o irmão é mais para o dia do perigo, o dia que fala, irmão, agora eu tô precisando de você, de repente, né?
tá acontecendo isso, isso, isso. Então o irmão vai te livrar de repente. Mas o amigo é para qualquer momento, é para chorar, né? É para você estar ali mesmo. Ou seja, é aquele que te dá o ombro, que te faz, que te escuta, que muitas vezes não concorda com aquilo que você está falando, que te corrige, que ele coloca no trilho de novo, né? Que coloca na rota, ou faz você mudar de rota, faz você mudar de caminho. Não tem bom senso quem faz um acordo como fiador do seu vizinho. Nossa, isso aqui nós já vimos não sei quantas vezes, né? Em vez de você ser fiador, né, daquelas pessoas que você sabe que muitas vezes não vai pagar, você vai acabar tendo que pagar as coisas que a pessoa fez. Ajude essa pessoa de uma outra forma. Até dê para essa pessoa alguma coisa, mas não espere receber de volta, porque você vai acabar mal, você vai acabar tendo que pagar, você vai acabar muitas vezes tendo que dar seus bens e essa pessoa ainda vai virar a cara com você. Você vai perder um amigo, né? Então tenha bom senso. 19, versículo. Quem procura briga é porque gosta de crime. Quem se gaba está buscando a ruína. Ah, a pessoa brigou e assim, quer sair, né? Nossa, briguei, venci, falei o que tinha que falar e a pessoa ficou quieta. Cuidado, porque você está buscando a ruína. Essa pessoa pode ter ficado quieta no momento e depois ela vai dar o troco. Cuidado, e pode te pegar de surpresa, né? Cuidado, não procura briga, porque quem gosta de crime... Porque a briga você está dizendo que você gosta de crime e pode acontecer uma morte aí. Cuidado, cuidado mesmo, né, gente? Cuidado com as brigas. E brigar para quê, né? Se Jesus veio aqui nos ensinar que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar, que só o amor constrói, o resto só destrói. Não tem por onde, né? 20. O coração perverso não encontrará felicidade e a língua torturosa cairá na desgraça. Olha isso. O coração perverso não encontrará felicidade. Quem gera um insensato acabará sofrendo, e o pai de um imbecil não terá alegria. Como que a gente gera um insensato? É a gente abandonando, não educando, não ensinando o verdadeiro sentido da vida, não ensinando a palavra de Deus, não guiando seus filhos no reto conhecimento de Deus. Quem ensina seus filhos no reto conhecimento de Deus, sobre a vida, sobre a nossa existência aqui na Terra. Quem lê a Bíblia com a família, tá buscando o quê? Tá buscando colocar a pessoa dentro do conhecimento, né, da palavra e da verdade. Agora, se a gente não ensina a criança, desde criança, a gente está criando um insensato. Então, nós vamos criar um insensato e depois é muito mais difícil de corrigir, né? Então, quem gera um insensato acabará sofrendo, com certeza, né? Porque tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? Então, aquilo que a gente cria vai voltar para a gente também, daquilo como a gente criou, né? Vai voltar para nós daquilo que nós plantamos. Coração alegre ajuda a sarar, mas o espírito abatido seca os ossos. Olha, uma coisa aqui, deixa eu até ler o que eu escrevi aqui, ó. Que é muito forte, porque, ó, veja bem, não é nem na alma que você está abatido, mas é o espírito. E o espírito, nós temos 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E o espírito é a terceira dimensão, né? É aquilo que nos faz a gente estar diretamente ligado com Deus. Então, quando a pessoa está com o espírito abatido, ela está o quê? Está faltando intimidade com Deus. Está faltando a busca com Deus. É onde a pessoa cai em depressão, é onde a pessoa cai, né? É lógico, quando a pessoa está numa depressão, primeiro você tem que procurar um médico para que você possa ver, de repente... A gente fica com o corpo abatido, o coração abatido, a alma abatida, porque está faltando energia nesse corpo, está faltando muitas vezes vitamina nesse corpo, mas diante de tudo isso, nós devemos buscar incansavelmente ao Senhor, porque essa intimidade com Deus, essa presença de Deus na nossa vida, faz com que o nosso espírito se fortaleça. Nós não podemos esquecer que nós temos a dimensão espiritual aqui na Terra. Porque nós não somos desse mundo. E o mundo de Deus, que é o reino de Deus, que é a vida eterna que nós estamos caminhando para ela, nós temos que preparar neste mundo aqui. Que Jesus dizia, meu reino não é desse mundo, mas é nesse mundo que nós temos que preparar. Então veja, a dimensão espiritual também está nesse mundo.
E nós temos que buscar, estar presente cada vez mais próximo de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais intimidade com Ele eu vou ter, mais o meu espírito está fortalecido. E espírito fortalecido fortalece a alma, e a alma domina o corpo. Percebe? Então, quando o meu corpo, meu espírito está abatido, gente, é desânimo total. Porque nós estamos muito enfraquecidos. Nós estamos muito enfraquecidos. E aí tudo e qualquer coisa do mal pode nos afetar. Então cuidado, né? Busquemos cada vez mais intimidade com Deus, para que a gente possa viver nesse mundo já o reino de Deus aqui na terra, né? Um reino de paz e justiça. Mesmo a gente vivendo no mundo injusto de guerras, mas a gente vai sentir paz, porque a gente tem aquilo que a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, a busca de estar presente com Deus, e Deus vai nos mostrando. Mas nós precisamos o quê? Fazer muitas orações. Estar com o nosso joelho dobrado a Deus, pedindo a Deus por sabedoria, pedindo a Deus que nos ajude. Quando a gente tem alguma coisa para resolver, a gente precisa pedir força para Ele, para que Ele nos instrua. Nos instrua. A gente não queiramos, né, resolver tudo na força do nosso braço. Tá bom? Então, que nosso coração, nossa alma, né, não esteja, o nosso coração não esteja abatido, que ele esteja sempre alegre, né? Porque o espírito abatido seca os ossos, né? Literalmente, né? Seca os ossos. O injusto aceita suborno às escondidas para distorcer o curso da justiça. Lembra que eu dizia lá atrás, né, em outros capítulos, que aquilo que eu faço às escondidas revela, né? Aquilo que eu faço às escondidas vai revelar o meu caráter. Então, se eu faço as coisas erradas às escondidas, na clara ele vai vir à tona na claridade. Porque Deus é claridade. Então, o injusto aceita suborno às escondidas. Ele fica na frente dos outros, pousando de justo, de bonitinho. Mas por trás, ele está aceitando suborno. Para quê? Para distorcer o curso da justiça. E isso a gente quase não vê nesse mundo, né? Nesse mundo mesmo, né? Esse mundo mundano. Mas em Cristo, Ele quer que nós façamos a justiça. E é isso que nós precisamos anunciar e pregar, né? O meu reino é um reino de justiça, de paz e justiça. A sabedoria está bem diante do homem inteligente, mas o insensato olha para os confins do mundo. Por quê? Porque a sabedoria está bem diante do homem inteligente. Por quê? Porque ele busca. Ele busca cada vez mais. Mas o insensato, ele não busca. Então, para ele, a sabedoria está muito longe de ser alcançada, porque ele não vai buscar. Então, cada vez que você busca cada vez mais a sabedoria, mais ela fica próxima de você. E quanto menos você busca, mais longe mais ela vai se afastando de você. Percebe? Então lá, filho insensato é tormento para o pai e amargura para a mãe. Já falamos aqui agora há pouco, né? Não é bom multar quem tem razão, e pior ainda é açoitar os inocentes. Quem fala pouco possui a ciência, e o homem inteligente mantém a calma. O que é falar pouco? A pessoa que fala demais, fala muita besteira. Quantas vezes eu já falei demais? Às vezes nas discussões familiares mesmo, a gente sempre quer ter razão, então a pessoa fala, se retruca, fala, se retruca, fala, se retruca. Calma. A pessoa falou, analisa, pensa. E no calor das emoções, só piora você falar mais. Só piora. Depois, com calma, quando a poeira baixou, como diz, né? Quando a poeira baixou, aí vocês começam a refletir. Então, cuidado com o que a gente fala no calor das emoções, né? No desespero, que a gente quer falar, quer ter razão, sempre quer tendo razão. Para analisar, né? Fala pouco, né? Porque quem fala pouco possui ciência. E o homem inteligente mantém a calma. O homem inteligente mantém a calma. Né? A gente tem que ser inteligente. E isso é todo dia, gente. Todo dia. É treino mesmo. É treino. É todo dia, toda hora. É buscando sabedoria, porque não tem como mesmo se a gente, né, não buscar Deus, a gente não consegue. Não consegue mesmo. Olha aqui, ó. Quando calado, o insensato passa por sábio. E se fecha a boca, ele passa por inteligente. Percebe? Mas aqui nós temos que ter a seguinte noção, né? Eu tenho que ficar com a minha boca fechada a vida toda? Não.
Eu passo por inteligente com a boca fechada, mas eu tenho que ser mais inteligente ainda quando eu busco conhecimento para que eu possa abrir minha boca para levar a palavra para as pessoas. Então não fique com a boca fechada. Busque sabedoria, busque entendimento, busque conhecimento no Senhor. Peça por Ele, né? Que Ele nos guie, para que a gente possa também orientar as outras pessoas e levar a palavra para as outras pessoas, porque afinal de contas é esse o nosso propósito. Então não fique com a boca calada, porque boca fechada, você com a sua boca fechada, você está deixando de levar a vida para muitas pessoas. E muitas pessoas estão morrendo sem conhecer esse verdadeiro Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou com a boca fechada. Mas a nossa boca não deve ser aberta para falar besteiras. Nossa boca deve ser aberta para levar Cristo. E aonde a gente chegue com... Sabe quando a gente chega e as pessoas falam assim, nossa, Deus que te mandou aqui. Então Deus não manda coisas para você, Deus manda pessoas. Né? Então que nós sejamos essas pessoas, que Deus envie para as outras pessoas, mas que nós tenhamos uma boca que edifica, uma língua que edifica, uma língua que salva as pessoas, que leva saúde, que faz com que os ossos ressequidos voltem à vida, voltem a ter vida, né? Voltem a ter saúde. Então nós possamos ser essas pessoas que abram a boca sim, mas que falam palavras que vai edificar as pessoas e não que vai destruir. Certo? Quando você vai falar uma palavra que vai destruir as pessoas, então aí você se cala. Cale-se. Mas abra sua boca, porque sua boca fechada, muita gente está morrendo. E muita gente está esperando você para que elas possam crescer e ser edificadas. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com todos nós, para que nós possamos levar vida, né? E vida em abundância para as pessoas também. Porque se a gente leva Cristo para as pessoas, a gente está levando vida em abundância. Porque Ele diz que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Certo? Então que hoje você possa abrir sua boca com sabedoria e levando mais pessoas ao conhecimento desse Deus maravilhoso que é o nosso Jesus, que veio aqui para nos salvar, nos libertar dos pecados, das amarras desse mundo, para viver com Ele eternamente. Mas para isso eu preciso acreditar e pedir a Deus que me ajude a vencer a cada dia os males desse mundo e eu cumpra o meu propósito, o nosso propósito que nós viemos aqui na Terra, certo? Que Deus te dê uma ótima terça-feira, que Ele abençoe, que Ele abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos, que Ele edifique cada vez mais a nossa família, para que nós sejamos exemplo para as pessoas e que nós possamos levar a sua vida, levar a vida, né? A vida de Cristo, o ensinamento de Cristo para todas as pessoas que ainda estão buscando. Fique com Deus, um beijo no coração.